Olá você, tudo bem? Muito bem, eu, Viviane Faria, estou aqui contigo para algumas dicas sobre a sua prova, na verdade. Vamos entender como mais ou menos esse negócio aí pode cair para você a respeito da banca, vamos entender um pouquinho e nada melhor do que nós irmos direto, claro, vamos, nós estamos aqui no momento de exercício. Eu quero te exercitar, eu quero que você pratique para você chegar na hora e rir da prova. Só que para você rir da prova, você tem que estar muito bem preparado. E como é um momento de orientação, de indicações didáticas, interpretativas, aquilo que a gente chama de dica ou macete, né, na linguagem vulgar, nós vamos entender, então, nós vamos pegar uma questão chamada questão de um nível mais difícil, mais complicado? Não. É, na verdade, uma questão que exige um pouco mais da nossa atenção, tá? É isso que nós chamaríamos de questão difícil, ok? Então, prefiro que nós façamos isso aqui agora e chega na prova, cai uma coisa muito mais tranquila, e aí você olha e começa a rir da prova, né? Assim? Muito bem. Nós vamos agora analisar um texto de uma prova de nível superior recente da sua banca e nós vamos entender como interpretação de texto pode vir a ser cobrado de você, tá? É assim que funciona. Então, já de antemão, calma aí, antes de nós começarmos a leitura, deixa eu te contar um negócio. O trem é grande. Isso, mineiramente falando, tá? O negócio é grandão. O texto é enorme, ok? Se você já verificou outros exercícios que nós gravamos aqui sobre a banca e tudo, já verificou que nós temos questões que são de textos pequenos, somente de imagem, textos curtinhos e assim por diante. Pois é, então, deixar clara a situação. Esse texto é enorme, tá? Em princípio, é aquela coisa, eita, mas esse negócio é cansativo. Então, presta atenção. Quando nós estamos, já que é dica, né? Quando nós pegamos uma prova, estamos diante de um texto enorme, de um texto tão grande como é esse, você vai ver que eu não estou mentindo. Primeira coisa, respira fundo, abre aquele sorrisão para mostrar, para falar para o seu cérebro que você está adorando ler aquele texto enorme, a fim de que ele possa captar melhor as informações, ok? Nada de... Ai, que lindo, um texto enorme, né? Leiloei-lhe. Então, agora começa a leitura do texto e prestando bastante atenção. Por quê? Quando uma banca coloca um texto tão grande, que como, por exemplo, né, CESP gosta disso, tá? Então, quando a banca qualquer coloca um texto tão grande, ele quer ali também analisar a sua paciência em relação à leitura. Por isso, nós vamos sim fazer uma leitura com todos os detalhes, prestando atenção no texto e, é claro, no decorrer dos exercícios, nós vamos voltar ao texto quantas vezes forem necessárias, a fim de confirmar as nossas respostas. Mas nós vamos sim fazer uma leitura com atenção para que, ao voltar ao texto, nós saibamos mais ou menos onde nós devemos voltar. Certinho? Preparado? Respira fundo aí, vamos ao nosso mergulho. Vai para o slide então, vamos enfim ao nosso textão. Vamos começar a leitura dele. De olho no slide. Muito bem, então nesse momento agora, vamos aí para as nossas dicas, começando com um texto enorme da parte de interpretação textual. Vamos mergulhar agora na banca Fumark e ver o que ela tem para nós. Primeiro lugar, o texto está começando com esse número 1zinho aqui, não, como eu falei para você que o texto é grandão, então eu fiz uma enumeração de parágrafos a fim de que, quando nós formos para as questões, ao voltar ao texto, você saiba em que parágrafo eu estou voltando, tá certo? Mais ou menos em que parte do texto estou, começo, meio ou fim, porque o texto é grandão. Manual de Policiamento Comunitário. Apresentação Nancy Cardia. Muito bem, vamos lá. O policiamento comunitário, hoje em dia, encontra-se amplamente disseminado nos países economicamente mais desenvolvidos. Sem dúvida, isso é uma conquista desses países, pois essa é a forma de policiamento que mais se aproxima das aspirações da população. Ter uma polícia que trabalhe próxima da comunidade e na qual ela possa crer e confiar. Acreditar e confiar na polícia são considerados elementos essenciais para que a polícia possa ter legitimidade para aplicar as leis, isto é, para a polícia ser percebida pela população como tendo um direito legítimo de restringir comportamentos, retirar a liberdade de cidadãos e, em casos extremos, até mesmo a vida. Ter legitimidade para aplicar as leis significa poder contar com o apoio e a colaboração da população para exercer seu papel. Isso difere da falta de reação da população às ações da polícia, quer por apatia ou por medo, ou ainda da reação daqueles que delinquem.
Em qualquer um desses casos, a reação da população já sugere que há um déficit de confiança na polícia. Nos países economicamente mais desenvolvidos, a adoção do policiamento comunitário decorreu da constatação de que os modelos de policiamento em vigência não eram mais eficazes diante dos novos padrões de violência urbana, que emergiram no fim dos anos 1960 e meados dos anos 1970. Ao longo desse período, cresceram em muitos desses países tanto diferentes formas de violência criminal como também manifestações coletivas, pacíficas ou não, por melhor acesso a direitos. O desempenho das polícias em coibir a violência criminal ou ao conter ou reprimir as manifestações coletivas adquiriu grande visibilidade e saliência, resultando em muitas críticas. Em decorrência disso, houve em vários países forte deterioração da imagem das forças policiais junto à população. Uma pior imagem tem impacto na credibilidade da população na polícia. A falta ou baixa credibilidade afeta o desempenho da polícia no esclarecimento de delitos e, até mesmo, no registro de ocorrências. De maneira geral, quando não há confiança, a população hesita em relatar à polícia que foi vítima de violência ou até mesmo de fornecer informações que poderiam auxiliar a polícia a esclarecer muitos delitos. O policiamento comunitário foi adotado nesses países como uma forma de melhorar o relacionamento entre a polícia e a sociedade. Para isso, procurou reconstruir a credibilidade e a confiança do público na polícia e, desse modo, melhorar o desempenho dela na contenção da violência urbana. A adoção desse tipo de policiamento não só exige empenho das autoridades e da comunidade, mas, sobretudo, mudança na cultura policial. Requer retreinamento dos envolvidos, alteração na estrutura de poder de tomada de decisão com maior autonomia para os policiais que estão nas ruas, alteração nas rotinas de administração de recursos humanos com a fixação de policiais a territórios, mudanças nas práticas de controle interno e externo e de desempenho, entre outros. Essas mudanças, por sua vez, exigem também que a decisão de implementar o policiamento comunitário seja uma política de governo, entendendo-se que tal decisão irá atravessar diferentes administrações. O policiamento comunitário leva anos para ser totalmente integrado pelas forças policiais. No Brasil, ocorreram ao longo dos últimos 18 anos várias tentativas de implementar o policiamento comunitário. Quase todas as experiências foram, nos diferentes estados, lideradas pela Polícia Militar. Em 1991, a Polícia Militar de São Paulo promoveu um seminário internacional sobre o policiamento comunitário, abordando os obstáculos para esse tipo de policiamento. Em 1997, ainda em São Paulo, projetos piloto foram implantados em algumas áreas da capital. Nessa mesma época, no Espírito Santo e em algumas cidades do interior do estado, também houve experimentos com policiamento comunitário. O mesmo se deu na cidade do Rio de Janeiro, nos morros do Pavão e Pavãozinho, com a experiência do GEPAI. Apesar de não ter havido uma avaliação dessas experiências, os relatos dos envolvidos, tanto de policiais como da população, revelam satisfação com o processo e com os resultados e insatisfação com o término das mesmas. Ao longo desses últimos anos, a violência urbana continuou a crescer e passou a atingir cidades que antes pareciam menos vulneráveis, aquelas de médio e pequeno porte. Nesse período, a população continuou a cobrar das autoridades uma melhora na eficiência das polícias. Essa melhora não depende só das autoridades, depende também da crença que a população tem na polícia. Crença que as pessoas podem ajudar a polícia com informações e que essas serão usadas para identificar e punir responsáveis por delitos, e não para colocar em risco a vida daqueles que tentaram ajudar a polícia a cumprir seu papel. Sem a colaboração do público, a polícia não pode melhorar seu desempenho e essa colaboração exige confiança. A experiência tem demonstrado que o policiamento comunitário é um caminho seguro para se reconstruir a confiança e credibilidade do público na polícia. Ok? Dá uma olhada aqui para mim. Caramba, dormiu? Dorme não. Essa situação, por exemplo, você vai passar numa prova. Sim, questão de prova, tá? De nível superior. Então aí nós temos um texto enorme, longo, né? Nossa, 11 parágrafos aí para serem lidos. E não é uma história que está sendo contada para nossa imaginação fluir no momento da
prova e a gente delirar e a história ficar ali gravada. Não, nós estamos diante de um texto informativo. Um texto estruturado de forma dissertativa, que está passando uma informação com base argumentativa para nos convencer a respeito desse policiamento de base comunitária, ok? Então é isso daí que nós temos. Combinado? Passamos por esse texto. Só que agora, para nós analisarmos as primeiras questões, nós precisamos de nos lembrar de uma informação muito importante quando nós falamos de interpretação de texto. E essa informação, essa base de conhecimento aí, que nós já passamos em aula e videoaulas, nós vamos nos lembrar rapidamente para podermos julgar aí com toda eficiência as próximas questões. Analisar, perdão, as próximas questões. Combinado? Volta para o slide então. Olha aí o que eu tenho para você. Análise interpretativa. Quando nós estamos diante de um texto, nós temos aí, primeiramente, esse tipo de análise. Como é que ela se forma? A respeito desse texto, podem nos ser exigidas questões, assinalar alternativa, itens, que nos exijam o quê? Que vão falar sobre afirmações, informações presentes no texto. Quando a questão ou a alternativa ou o item está afirmando, ele está dizendo que algo existe no texto, ou seja, isso sim, isso está presente no texto, ou então ele vai estar dizendo que isso não está presente no texto. Então, eu preciso analisar ali, interpretar, assinalar alternativa, julgar item, no caso da sua banca, da FUMARC, assinalar alternativa que esteja trazendo uma informação que sim está presente no texto, sim, isso está. Ou então ele vai estar pedindo para mim algo que não, isso não está presente no texto. Então, isso é uma afirmação. Para poder analisar, interpretar, assinalar, julgar esse tipo de questão, nós precisamos voltar ao texto e a coisa tem que estar escrita lá. Deve estar aparecendo ali. Sim, isso está. Não, isso não está. Ok? Só que nós temos também uma análise de inferência. Quando nós temos uma análise interpretativa de inferência, nós temos que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Muito bem, olho no olho, volta aqui para mim, para nós falarmos isso, é uma coisa muito séria. Quando nós estamos num processo de inferência, significa que nós vamos subtrair informações do texto. Ou seja, a coisa, o trem, o negócio não está escrito lá não. Mas eu posso concluir isso a partir das informações que o texto traz, ok? Então são conclusões tiradas do texto. Isso é legal? Sim, a banca pode e algumas vezes vai exigir esse tipo de análise de você, que você possa concluir do texto. A sua alternativa ou comando da sua questão vai trazer verbos como, por exemplo, depreende-se a partir das informações do texto, conclui-se a partir das informações do texto, tá? Supõe-se ou até mesmo infere-se. Okay? Pode-se inferir do texto que, e assim por diante. Então, significa que são informações que elas não estão explicitadas no texto, como seria uma afirmativa. Lá está escrito. Mas sim aquilo que eu posso concluir das informações que o texto traz. Posso concluir mesmo com segurança. Perfeito? Só que isso é inferência. Para inferir, para supor, para depender do texto, o comando da minha questão tem que estar afirmando isso, que eu vou inferir. Ou a alternativa, já que a gente está falando da banca FUMARC, perfeito? Então, cuidado, tem que aparecer essa orientação. Senão, vai ser uma afirmação. Preocupa não que nós vamos ver que o comando nos orienta em relação a isso. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Por que você está falando tanto disso, Viviane? Porque aí, se não tomarmos cuidado em relação a isso, nós podemos cometer um erro muito grave, que é um outro tipo de análise interpretativa. Volta para o slide para você poder anotar isso daí. Volta para o slide. Olha o que eu tenho anotado aí para você. A extrapolação. A extrapolação, ela pode acontecer no texto? Pode. Mas quando você está lendo o texto para você, em uma conclusão totalmente sua. Como assim? Volta aqui para mim. Vamos lá, olho no olho. Vamos lembrar disso daqui. Quando eu extrapolo? Quando eu pego a minha experiência de vida, quando eu pego a minha leitura de mundo, quando eu pego tudo que eu estudo, que eu leio, da maneira que isso mexe comigo e jogo isso no texto. Então, você está fazendo uma análise crítica pessoal daquele tipo de texto. Nisso entra sua opinião, que ela vai ter por base a sua fé, a sua cultura, a sua criação familiar, tá? A sociedade, o meio em que você vive, até mesmo a sua situação socioeconômica, ok?
o modo como você se insere, como você se relaciona com os meios de comunicação. Tudo isso vai interferir. Aí você tem o direito de extrapolar com você mesmo. Na hora da prova, não pode. No momento de leitura particular e pessoal, meu bem, extrapole, porque isso mostra que você é inteligente, que você lê bastante. Na prova não pode. A extrapolação é extremamente perigosa. Naquele momento, você tem que verificar o que o texto está dizendo e não o que você acredita que seja concluído a partir daquilo dali, porque você sentiu, porque você pensou, porque você lembrou. Esse é o problema. O examinador sabe disso. O examinador vai criar a situação para analisar, para avaliar justamente a sua atenção em relação a isso. Se você está verificando o que o texto está dizendo e não aquilo que você quer porque o seu coração bateu mais forte, tá? Então, cuidado. No momento da prova, nós vamos segurar bem o coração e nós vamos verificar o que o texto está dizendo. Concordemos com isso ou não, mas sim o que o texto está dizendo. E aí o comando vai nos orientar. Se ele está querendo que nós venhamos a voltar ao texto e verificar o que está escrito ali ou as suposições que o texto nos traz diante do que está escrito, tá? E nunca extrapolar. Perfeito? Combinado? Lembrando disso agora, vamos analisar uma questão? Então, volta aí para o slide. Trago a questão para você a respeito desse texto. Questão sobre o texto. É correto afirmar sobre o texto? Muito bem, presta atenção no comando. É correto afirmar sobre o texto. Qual o perigo desse comando aqui? Ele é muito simples, ele está bem direto. O perigo é só que você precisa se lembrar na hora da prova que ele está pedindo afirmações. Ou seja, o que vai aparecer escrito aí tem que estar no texto, certo? Olha para mim, presta atenção. Vamos entrar em desespero aqui. Comando pequeniníssimo, petit, little, tá? Então presta atenção, pequenininho, mas ele está pedindo para afirmar. A partir do momento que o examinador está pedindo que eu afirme coisas sobre o texto, que avalie afirmativas sobre o texto, não valem as suposições. Inferência que não entra. Ai, Viviane, mas o texto está querendo dizer? Não, nada sobre o texto está querendo dizer. Olha o que o comando está pedindo, afirmação. Então aqui eu vou olhar, se o texto, então tem que estar bem aqui, ó, batendo, ó, olho no olho, tem que estar lá escrito, tá? Tem que, de preferência, pegar meu canetão, na hora da prova a gente rabisca mesmo e sublinhar, tá aqui, ó. Ou, não risquei? Não tá. Perfeito? Então toma cuidado com isso, legal? Aqui não vale inferência, não vale o que eu senti, o que meu coração bateu mais forte na hora da leitura. E nem o sonho que você teve no decorrer da leitura, né? Porque o texto é grande demais, tá? Tem que estar lá. Combinado? Muito bem. Então vamos começar a analisar o negócio. Volta aí para o slide então. Vamos analisar o trem e ver como é que fica. Muito bem. O policiamento comunitário visa melhorar a aplicação da lei nas comunidades atendidas. Isso precisa estar escrito no texto, ok? Então, qual é o objetivo, qual é o interesse do policiamento comunitário? Melhorar a aplicação da lei nas comunidades atendidas. Muito bem, dá uma olhada aqui para mim, presta atenção no perigo. Volta. Claro que é isso, Viviane. É óbvio. Eu, Viviane, na hora de ler, pensei, tá certo, é isso mesmo. Claro que é esse o objetivo, claro que é esse o anseio, o desejo, porque ele visa isso, não é verdade? Mas o texto está dizendo isso? Ou nós concluímos isso do texto? Ou por inferência isso poderia ser concluído a partir do texto? Talvez até por inferência, mas o problema é, tá lá? Tá escrito? Tá vendo? Vamos voltar ao texto? Então volta aí para o slide. Vamos voltar ao texto. Olha só. Lá no parágrafo 6 diz o seguinte: o policiamento comunitário foi adotado nesses países como uma forma de melhorar o relacionamento entre a polícia e a sociedade. Então, o que ele quer? Melhorar o relacionamento entre a polícia e a sociedade. Isso é melhorar o relacionamento desses dois aqui. A situação é essa. Para isso, procurou reconstruir a credibilidade e a confiança do público na polícia e, desse modo, melhorar o desempenho dela na contenção da violência urbana. Ah, então quer dizer que, reconstruindo a credibilidade e melhorando o desempenho dela, nós vamos melhorar o
relacionamento. Então, eles querem melhorar o relacionamento entre a polícia e a sociedade. É isso que o policiamento comunitário quer. Verificou? Então, a alternativa A está errada. Eu não posso afirmar isso sobre o texto. Eu poderia fazer uma inferência. Tá notando a situação? Tá vendo como a gente tem que controlar o coração? Pois bem, então a alternativa A não vale. Perfeito? Vamos para a próxima. Alternativa B. A violência diminuiu nos grandes centros urbanos e aumentou nas cidades de médio e pequeno porte. Olha aqui para mim, presta atenção, olha só, olho no olho. Viviane, o texto é grande, mas eu lembro que a gente leu alguma coisa sobre isso. Tá vendo a sensação? Tá vendo que legal? É verdade, nós passamos sobre esse tipo de informação no texto. Mas será que é exatamente isso que tá lá? Porque é uma afirmativa, tem que estar lá. Tá entendendo o negócio? Muito bem, volta para o slide, vamos buscar essa informação no texto então. A violência diminuiu nos grandes centros urbanos e aumentou nas cidades de médio e pequeno porte. Parágrafo 9. 10. Ao longo desses últimos anos, a violência urbana continuou a crescer e passou a atingir cidades que antes pareciam menos vulneráveis, aquelas de médio e pequeno porte. Nesse período, a população continuou a cobrar das autoridades uma melhora na eficiência das polícias. Olha aqui para mim. Sentiu a situação? Olha como é que o examinador está te avaliando. Tá? Então, sim, aquelas palavras tem ali. Mas o que o texto está afirmando? Ele está afirmando que a violência continua crescendo. E começou a atingir cidades de pequeno e médio porte. Ele não disse que nos grandes centros diminuiu. Tá vendo a situação? Muito interessante. Então, nossa alternativa, volta para o slide. O que acontece com a nossa alternativa? Errada. Ela não está certa. Por quê? Porque o texto não afirma isso, ok? Ele não afirma, então não valeu. Vamos para a próxima. Próxima alternativa. É necessária uma mudança de paradigma das autoridades policiais para que ocorra uma rápida integração com a administração pública. Presta atenção na jogada de palavras. É necessária uma mudança de paradigma, ou seja, de base, de formação, de visão, de objetivo, das autoridades policiais, ok? Então, as autoridades policiais têm que mudar paradigma, tem que mudar a visão, tá? Olha aqui para mim rapidinho, olha, vamos ter a sensação. Lembrando, o texto está falando disso, tá? Que eles fizeram curso, pois é. Interessante. Será que nós vamos achar isso certinho no texto? Volta para o slide aí para você ver como é que continua a alternativa. Para que ocorra uma rápida integração com a administração pública? Então, esse objetivo, a mudança de paradigma, é para que ocorra uma integração com a administração pública? Tá lembrando as informações do texto? Pois é. Parágrafo 7. A adoção desse tipo de policiamento não só exige empenho das autoridades e da comunidade, mas, sobretudo, mudança na cultura policial. O começo da alternativa está certo. Requer retreinamento dos envolvidos, alteração na estrutura de poder, de tomada de decisão com maior autonomia para os policiais que estão nas ruas. Alteração nas rotinas de administração de recursos humanos com a fixação de policiais a territórios. Mudanças nas práticas de controle interno e externo e de desempenho, entre outros. Essas mudanças, por sua vez, exigem também que a decisão de implementar o policiamento comunitário seja uma política de governo, entendendo-se que tal decisão irá atravessar diferentes administrações. O policiamento comunitário leva anos para ser totalmente integrado pelas forças policiais. Notou o problema? Interessante, né? Presta atenção. Para que ocorra uma rápida integração com a administração pública, não. O empenho é exigido a mudança de paradigma, tanto de policiais, das autoridades policiais, quanto da administração pública. Presta atenção. Não é para que haja um melhor envolvimento com a administração pública, tá? Na verdade, vai atravessar diferentes administrações. Perfeito? Sentiu o examinador fazendo jogada de palavras? Então, a informação da alternativa não está no texto. Então, a alternativa não está correta. Vamos para a última? Fé que sobrou, mas vamos verificar
Como é fazer a afirmação do texto? Olha só que interessante. Alternativa D. Entre as consequências da falta de credibilidade na polícia por parte da comunidade, está o medo de fornecer informações e de registrar crimes sofridos. Então, está aqui, entre as consequências da falta de credibilidade na polícia. Então, a comunidade não tem muita credibilidade na polícia, não crê muito, não tem muita confiança, muita fé. Então, entre as consequências, e aí ele está analisando isso, tá? Das consequências que isso tem, que isso nos traz, tem o medo de fornecer informações e de registrar crimes sofridos. Então, como a comunidade não crê muito na polícia, nós estamos analisando o texto, por favor, tá? Aqui é sobre o texto. Então, não crê muito na polícia, consequentemente, ela tem medo de fornecer informações e de registrar crimes sofridos. Vamos ver se o texto está mostrando isso? Vamos lá. Parágrafo 5. De maneira geral, quando não há confiança, a população hesita em relatar à polícia que foi vítima de violência ou até mesmo de fornecer informações que poderiam auxiliar a polícia a esclarecer muitos delitos. Notou? Tá aqui no texto. Lindo, aparecendo. Tá aí. Você pode marcar, você pode sublinhar. Está aqui. A alternativa D. Só foi parafraseada. Ou seja, falou a mesma coisa, só mudou outra palavra de lugar, certo? Olha só o que o parágrafo 10 traz, só para nós termos aquela certeza incontestável. Essa melhora não depende só das autoridades, depende também da crença que a população tem na polícia. Crença que as pessoas podem ajudar a polícia com informações e que essas serão usadas para identificar e punir responsáveis por delitos e não para colocar em risco a vida daqueles que tentaram ajudar a polícia a cumprir esse papel. Então, a melhora vai ajudar na crença da população e isso vai fazer com que ela dê informações. Tá vendo? Então, aí sim, nós podemos marcar no texto. Tá aí, tá aparecendo. Olha como é que o texto termina. Último parágrafo. Sem a colaboração do público, a polícia não pode melhorar seu desempenho e essa colaboração exige confiança. A experiência tem demonstrado que o policiamento comunitário é um caminho seguro para se reconstruir a confiança e credibilidade do público na polícia, tá? Então, tá mostrando que precisa confiar, precisa crer na polícia. Ah, gente, por favor. Aí acabou. A alternativa D está presente no texto, as palavras estão lá, a informação está aparecendo para nós. Não há dúvidas, então, de que realmente a nossa resposta é a alternativa D. Acabou, é ela, a linda, bonita, guardada no coração. Perfeito? Muito bem. Então, presta atenção aqui. Vamos entender o fechamento desse bloco, que daqui a pouco nós vamos seguir. A situação é a seguinte. Sentiu como é que funciona? Isso é quando nós temos a afirmativa sobre o texto. Se está afirmando, tem que estar lá. Não pode ser, mas o texto está querendo dizer isso. Não, não pode estar querendo dizer, não, tem que estar dizendo, ok? Quando a questão pede, nos exige uma análise de inferência, de suposição, de depender das informações do texto, aí sim, o texto está querendo dizer isso. O texto estava querendo que a gente entendesse isso. Aí sim, nesse caso não, é afirmativa. Então nós precisamos tomar cuidado. Viu como a situação é perigosa? Sim. Para a afirmativa, para a alternativa ser a correta, tem que estar lá, está escrito lá no texto. Perfeito? Combinado? Muito bem. Só que esse textão grande desse jeito aí não vai parar a análise por aqui não. No próximo bloco nós vamos continuar fazendo a análise desse texto ainda, que tem que valer essa leitura tão enorme, né? Tem que valer para alguma coisa. Vamos continuar e verificar como outras questões vão exigir a nossa atenção a respeito de coisas que o texto está afirmando. Ou querer realmente verificar se a gente não vai escorregar em inferência ou pior ainda, em extrapolação. Correto? Perfeito? Então tá, fechamos aqui agora esse bloco. Te espero agora no próximo. Perfeito? Até lá!